O Valdemir mandou uma mensagem, né, que ele está um pouco indisposto e ele vai descansar, porque a batida dele é pesada, tá bom? Então nós vamos tocando aqui o estudo de hoje. Estamos no capítulo 39, Uhum. ouvindo a senhora Laura, Isso. beleza? Então vamos lá, Angélica, por favor. Vai começar outra vez aí o capítulo, Mauro? Nós tínhamos Porque, parado aonde? mas temos nisso uma regra geral? Já, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nono ou décimo parágrafo, se não me engano. Acho que a Eu gente acho que pode dar tem que uma, ler uma lida corrida, corrida, né? É, e para aí ver a o gente contexto, comenta a né? partir do ponto aí. Ou se alguém tiver Uhum. alguma pergunta que não tenha feito, a gente também pode parar e comentar, tá bom? Vamos lá. Tá. Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia, e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos, aten- Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Só um Se minuto. atravessamos longa Só um minuto, escala de Angélica. animalidade, Angélica, só é um minuto. justo. Só um minuto. Só um minutinho. Aqui a gente vai perceber, quando Lises orienta o André, de não analisar tudo somente com as percepções da, Humanos. da vida humana, né? Dos conceitos, costumes da vida humana. E sim, levando em consideração as questões, essa visão alargada da vida espiritual. Porque senão a gente vai ter sempre uma dificuldade muito grande em fazermos essa devida atenuação, né, que não temos quando restringimos a nossa análise, a nossa vivência apenas pelas questões da vida física. Então, quando ele fala aqui, ó, quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, olha aí, ó, essas coisas dão até para escandalizar. E é o que acontece com a gente. Quando a gente não tem ou não busca essa compreensão que a doutrina espírita nos dá,
em todos os aspectos da nossa vida, é natural que a gente busque o quê? Escandalizar, revoltar, se indignificar, porque não faz o menor sentido. A central é passível mesmo de revolta. Ao passo que, se nós passarmos a ver pelo prisma espiritual, ali diz, ó, entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Então, onde que eu vou pegar e entender esses princípios da natureza espiritual? Aqui na doutrina espírita, que o André Luiz não teve chance de se ater. E ele está aprendendo lá nos tapas no mundo espiritual. Ok? E aí, talvez para ele ainda seja mais difícil, porque se lá no mundo espiritual ele tivesse entrado num local de estudo desses princípios, o ajudaria bastante. Por isso que nós temos lá no livro dos Espíritos, né, essa orientação de que o conhecimento que essa doutrina nos dá, né, dessa vida espiritual, como ela nos ajuda no retorno, saindo da vida física e retornando à vida espiritual. Não ter esse conhecimento nos atrapalha, nos dificulta mais. Tendo conhecimento, já nos facilita. Pode até ser que a gente vá sofrer lá, e é natural que sofra, as consequências das nossas ações. Tudo bem. Porém, eu vou ter conhecimento, até mesmo para dizer, não, realmente, eu estou passando por isso, porque eu sei que fiz isso, fiz aquilo outro, não é Deus que está me castigando, eu estou, infelizmente, resgatando ou vivendo ou colhendo aquilo que eu fiz lá. Sabia que estava errado, mas escolhi fazer. Então aqui está agora a hora da colheita. Essa lucidez vem da onde? Desse conhecimento. A mesma que o André Luiz não teve, né? Quando apontaram para ele a caracterização de suicida. Ele, não sou suicida, não me matei, porque não tinha conhecimento que aqueles exageros, que aquela vida desregrada que ele escolheu, antecipou o regresso dele à vida espiritual. Tudo bem? Vamos lá. Nesse sentido. Não é. Se atravessamos longa escala, não é? Ah, tá. Então vamos lá. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Ok. Não dá Empregamos salto. muitos séculos para. Oi? Não dá saltos. Nossa evolução não dá Uhum. saltos. Então, de fato, ele fala que é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Até porque ela só vai desaparecer se nós fizermos o trabalho de buscarmos mudar hábitos. Senão, ela vai permanecer conosco até que a gente decida isso. Porque isso não nos é imposto. Evolução não é imposto. Ok? Processo evolutivo, nós estamos inseridos nele. Mas a velocidade dessa progressão depende do nosso esforço, depende do nosso querer, da nossa busca, do nosso empenho. Se não nos empenharmos, vamos ficar marcando passo. Se nos empenharmos, vamos caminhar mais rapidamente para o processo evolutivo que todos nós estamos ali inseridos. Tá bom? Então, Mauro, o que ela está dizendo aqui, a dona Laura está dizendo para o André, é que ela está dizendo para nós, né, também, a Sim, importância de você estudar um livro desse, à luz da doutrina espírita, você já ter estudado o livro dos espíritos, é diferente, porque para você entender isso aqui, você já deve ter passado por aquela fase de aprendizado do livro dos Espíritos, que é isso que você disse, né? Eu falo porque aquela pergunta da Carmen, né? Qualquer livro, às vezes as pessoas nos grupos espíritas, nos centros espíritas, começam a estudar o livro de André Luiz sem ter passado pelo livro dos Espíritos. Foi o que uhum, aconteceu comigo, não no centro espírita, porque eu li o livro dos Espíritos sozinha,
E O Nosso Lar foi o primeiro livro espírita que eu li. Então, quando eu li e via essas coisas, sopa, eles tomando sopa, tocando piano, quando eu cheguei nessa parte que tinha duas esposas, eu fiquei assim, mas a minha cabeça era de uma menina de 15 anos que estava lendo o livro, achando lindo o livro Nosso Lar, porque todo mundo falava, né? Ah, tem que ler o Nosso Lar. E eu fui ler, mas não entendia nada. Para mim, o mundo espiritual era aquilo dali, eu não sabia como é que chega lá e tem sopa. Como é que eu vou, árvore, né, flor? E aí depois que, né, com o passar do tempo eu fui entendendo, mas mesmo assim, estudar o livro, você já tendo estudado a codificação, os livros da codificação, é totalmente diferente. Então eu acho importante, assim, não é... Ela falou nos Domínios da Mediunidade, que é um livro dificílimo, então eu acho que esses grupos espíritas tinham que prestar mais atenção, né? Então Com vamos lá. certeza. Se atravessarmos longa escala da animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Ok. Aí, Então, só um tá. minuto. Então ele está chamando atenção aqui com relação ao ciúme que o André sentiu quando visitou a casa e a mulher já estava com outro marido, né? Por isso que ela fala aqui, né, que o sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. É porque o André achava que não, que ela não podia ter trocado ele, né? É que ela tinha que ficar ali, né, viuvando ali. E aí ela continua: não será fácil para você. Por que não é fácil para ele? Porque ele ainda está muito materializado, principalmente com as sensações mais humanas. O ciúme foi uma característica evidente. Então ela está falando para ele: para você vai ser mais difícil, porque você ainda não está com essa postura, né, ou esse empenho de sua espiritualização. Ele está só descobrindo coisas novas, né? Aquilo ainda não entrou nele. Muitos de nós aqui. Ah, nossa, isso faz sentido. Ah, que legal que isso aqui, poxa, agora eu entendi. Mas isso não faz parte de mim ainda, né? Então nós precisamos consolidar esses conceitos nas nossas práticas diárias. E isso o André Luiz, nesse ponto que ele está aqui, ainda não absorveu. Para ele ainda é uma busca no sentido dessa compreensão. Então, ele está só coletando informações, né, que fazem sentido para ele, que são refrigérios para a alma dele, mas ainda não são atitudes incorporadas por ele. Por isso, essa fala dela aqui é importante, né? Não será fácil para você, presentemente, a Uhum. penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Então ele Isso. acha ainda que a mulher é a dele, a mulher é dele, os filhos são dele, né? Porque essa organização espiritualizada ainda não está bem organizada na cabeça dele, tá? Diga, Sandra. Então, eu achei muito importante que você pudesse de novo enfatizar essa parte aqui, né? Porque desde que a gente leu na semana passada, eu ia fazer essa pergunta, mas eu me calei. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Poderia enfatizar um pouco mais ou falar um pouco mais sobre isso? Acho que seria importante para mim, pelo menos, e para a gente entender uma das características que a gente sabe que é a vida, né? A gente sabe que é a partir da troca sexual que se nasce, que tem a vida, né?
Uma outra característica que eu assim, já li alguma coisa sobre, não sob a luz do Evangelho, nem sobre o kardecismo, é sobre toda a ativação de energias que são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, né? E eu queria saber se é nesse sentido também que a gente está enfatizando isso aqui, para a compreensão do leigo, né? Então, o sexo, a energia sexual, ela é uma energia criadora, Sim. é isso? E nós somos co-criadores de Deus em plano menor. Então, nós, por meio da atividade sexual, nós contribuímos para a obra divina, porque nós, com isso, abrimos as portas da reencarnação, ok? Então, é por meio dessa energia sexual que nós compartilhamos com o plano maior, abrindo as portas da reencarnação. Então, por isso que ela fala aqui, né, trazendo essa ideia, né, do sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Quando nós demoramos a compreender, nós a utilizamos de forma muito animalizada ainda, buscando no sexo apenas a saciação das sensações, ok? Então, enquanto nós estamos vibrando nessa frequência, vamos dizer assim, nós não utilizamos todo o potencial criador que o sexo nos permite, que essa energia sexual nos permite. Por exemplo, nos trabalhos de cura. Os trabalhos de cura, essa energia é muito utilizada. E não tem nada a ver com a prática em si, e sim com a energia que ela específica que ela fornece. Ok? Então, é nesse aspecto, né, minimamente, o que a gente compreende, né, é dessa maneira que nós devemos se utilizar dessa energia sexual nessa visão, né, de aplicação da divindade. Tudo bem? E como o Valdemir falou, né, na semana passada, longe está de ser uma coisa abjeta, de ser uma coisa repulsiva, né, de ser uma coisa que a gente possa se sentir degradada. Não. Ela em si, não. Mas o uso que fizermos aí depende, está inerente à nossa condição evolutiva. Né? Não só no sexo, qualquer outra ação, né, ela será bem ou mal utilizada, não por ela especificamente, não é ela que provoca o bom ou mau uso, mas sim a nossa compreensão, nosso estado ainda sensorial, primitivo, que faz com que a gente a utilize de forma precária ou até mesmo equivocada. Tudo bem? Muito obrigada. Eu acho que foi muito importante essa explicação ficar aqui, né? Claro, para a gente, sabe? É isso, Ok. obrigada. Obrigado, querida. Diga, Carmen. Então, então o sexo, né, é uma pergunta. Deveria ser só empregado para procriação? Na nossa faixa evolutiva, a gente utiliza-o para o prazer também. Queria escutar um pouquinho sobre isso. Pode ser? Sim. Então, ela não é ou está restrita apenas à procriação. Como ela explicou aqui, essa troca de energia que acontece, né, na atividade sexual, ela também é importante, né? Muitas das vezes na harmonização daqueles envolvidos, ok? Mas existe aí que está. Como é que nós estamos utilizando essa troca de energia? É de forma animalizada? Eu estou apenas em busca de saciar sensações? Então é como Uhum. qualquer outra viciação.
Ah, então eu vou beber bebida alcoólica porque eu quero chegar naquele nível, né, de loucura e o álcool me proporciona isso. Ah, então eu vou usar uma droga X que também tem a mesma finalidade. E aí acaba usando o sexo também com a mesma ideia. Então, o sexo, a atividade, a energia sexual, ela é criadora, ela é harmônica, e ela é utilizada em vários outros processos. Então, se nós entendermos isto, nós não precisamos viver uma vida, não, vamos nos relacionar sexualmente só porque teremos que formar uma família. Não. É um estado, é uma oportunidade, é uma troca de harmonização também entre os indivíduos que buscam o respeito no uso desse recurso. Se Sim, usamos de forma irresponsável, isso é outra coisa, não tem nada a ver com a energia em si. Ela em si não é a motivadora dos desregramentos. Nosso estado moral é que faz com que a usemos, não só ela, mas qualquer outra situação, de forma desregrada. tá bom. Ui, muito obrigada. Nada. Diga, Carlão. Antes de falar, tem um comentário da Rosemary lá no chat. Ah, pois não. Deixa eu ver aqui. A Rosemary botou assim, né? Eu pensava igual o André Luiz, achava que obrigatoriamente eu teria todos que foram aqui, minha família, continuaria assim, todos no mesmo lugar e juntos. Depois de quase 30 anos, mudei meu entendimento. Então, isso aí, é o estudo que faz isso, né? A gente compreende melhor conceitos, a gente olha melhor para como nós pensávamos anteriormente e a gente vai fazer a devida avaliação e reajuste, né, nos reposicionando na vida. Isso é progresso, isso é evolução, né? Diga, Carlão. É, nos irmãos de culturas poligâmicas, pode existir naquelas famílias ali fraternidade e não só desejo ou animalidade? Pode, porque aquilo é Não cultural. simplesmente dogmática por causa da religião local. Pode ter um quê de fraternidade ali. Pode. Não só um quê, pode ter até 100%. Mas veja bem, a questão cultural, ela ela vai se fazer presente, né? Ela vai entrar no contexto dos nossos comportamentos. Você nasce numa sociedade poligâmica, culturalmente poligâmica. Você vai achar que aquilo é o normal. Você não vai fazer por mal, entendeu? Diferente da nossa sociedade aqui. Nossa sociedade não é poligâmica, né? Não é poligâmica. Mas aí você quer ficar pulando cerquinha, né? E tendo lá relações fortuitas em qualquer outro lugar. É completamente diferente. Você sabe que o padrão, né, que a tua sociedade estabeleceu nas relações interpessoais não é aquela que você está vivendo. Então, até conscientemente, moralmente, você sabe que está equivocado. Agora, se você nasce numa sociedade que culturalmente é daquela maneira, você não está nutrindo maus pensamentos ou má intenção quando você forma uma família poligâmica. Aquilo é, dentro da sua cabeça, dentro da sua sociedade, o natural. Agora, como vai ser o seu relacionamento com cada uma dessas pessoas? Vai haver respeito, né? Os princípios ali de cuidados, de atenção, vão estar presentes? Vão. Então, nessa encarnação, como você viveu e respeitou a cultura da sociedade que você viveu e dentro da sua composição familiar, você também buscou viver os postulados, né, de honradez, de valorização, né, com cada um deles, está tudo certo. Agora, você pode, e normalmente acontece, no retorno à vida espiritual,
você vê lá agora, nessa nova encarnação, você vai nascer em outro país. Agora é outra cultura. Aí a gente nasce e traz aquela impregnação de que aquela vida poligâmica é o que você gostaria de continuar, mas a cultura que você está vivendo é outra. Como vai reagir? Ah, eu vou, né, formar uma família, eu, minha esposa ali, aquilo é o suficiente? Ou essa impregnação, né, daquela cultura que ainda pode estar muito forte em mim, vai me arrastar para uma convivência poligâmica e não cultural, e sim comportamental. Aí é outro cenário, é outro contexto, são outras responsabilidades. Entendeu? Diga, Carmen. Então, então a gente não se baseia, não existe uma lei natural que coordena as nossas relações, né? Não. Porque não existe. Então, assim, então a gente se relaciona a partir da cultura daquele país que a gente vive. É, Então, você é assim, influenciado, né, Carmen? Você é influenciado pela cultura onde você vive. então nessa cultura aqui do Brasil, eu não posso ser big, mas eu tenho um casamento, né? Lá na outra cultura de outro país, você pode ter cinco maridos ou cinco esposas, né? Então, você vê, o espírito, por exemplo, não traz uma base, uma lei única para se seguir. Você Não, segue as leis. Hum. não existe esse negócio de lei. A lei universal é a lei do amor. Essa é a única lei única, né? Que é a lei Ah, do amor. O amor então, não eu posso tem amar cinco exceção para mulheres, ou cinco homens num país, posso amar no Brasil, porque a cultura do Brasil, porque eu vou estar, assim, burlando as leis, é por isso que eu vou errar, a leis que esse país, a norma que esse país cria, ou está, também será que está errado ter? Isso eu estou aqui pensando, o homem ter cinco esposas, porque no Brasil, então acho que ele não está errando, né? Ele está só burlando a lei, está errando porque está burlando as normas daquele país. Não Não, será que olha isso não só. é um erro? Olha só. Existe um processo de progressão do espírito, ok? Progressão Sim. moral, não é? Tem Uhum, isso lá na lei de reprodução. Está escrito lá no livro dos Espíritos, nós já estudamos, já passamos por lá, né? uhum, A questão das relações monogâmicas é um processo evolutivo da sociedade. uhum. Então não é ao acaso, ok? Beleza. Mas Ok. nós, ao reencarnarmos, e nós, na situação em que estamos ainda, nossa questão planetária, existem diversas culturas. Sim. Então, eu estou lá na Índia. Lá na Índia me permite ter várias esposas, culturalmente. E lá Sim. nessa cultura diz que eu só posso ter o número de esposas que eu possa dar condições iguais a todas elas. Uhum, Já tem um princípio bastante nobre aí, né? uhum. Então, não é só Sim. condições materiais, não. Eu tenho que dar atenção a cada uma delas que eu contrair matrimônio. Não é bagunça. Então, é uma cultura que organiza essa relação, mesmo sendo poligâmica. Beleza? Beleza. Aí, Sim. esse indiano vem para o Brasil. Ah, nasci Uhum, lá na Índia, né, cresci e tal, mas eu vim para o Brasil, conheci uma brasileira. Que diz a sociedade brasileira? A sociedade brasileira não tem relações poligâmicas. sim. Beleza? Então, das duas, uma. Ou ele vai se ajustar a essa forma de vida no Brasil, ou ele vai levar essa possível esposa, já que ele quer viver isso de uma outra maneira. Ok? Uhum, Beleza. Então, isso estamos falando de questões culturais. sim. Espiritualmente, como isso vai se dar?
Só no retorno à vida espiritual que a gente vai saber. O que nós podemos aqui arranhar é, mesmo numa relação poligâmica, o que constituiu essa relação? Foi constituída de respeito, né, de devotamento, né, de atenção, de carinho, de tá, 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 tá. As relações foram saudáveis, foram equilibradas, né, houve harmonia naquela composição familiar. Tá tudo certo, vamos voltar para o mundo espiritual, todo mundo fez a sua parte, beleza, vamos em frente. Agora, tanto faz ela ser monogâmica ou poligâmica, se nós errarmos nas relações, vamos responder por isso. Porque nós influenciamos uns aos outros. Olha lá o Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquilo que cativas. Então, se nós, importa se é monogâmico ou poligâmico, se nós não agirmos de forma respeitosa, né, carinhosa, buscando dar a nossa parcela para o progresso daquele indivíduo, nós responderemos por isso. Uhum. Então, hoje Entendi. ainda vivemos essa multiplicidade cultural. Por exemplo, os esquimós, né? É cultural, se você for visitar os esquimós, for lá pernoitar, é cultural da esposa daquele esquimó ir dormir com você. Uhum. E se desse pernoite houver relação sexual entre eles, não é uma violência, não é uma agressão, é cultural. Uhum. Entende como é que nós ainda estamos? Então, nós vivemos ainda um processo de transição muito grande, muito, muito múltiplo. Sim, Agora, nos entendi. mundos moralmente mais adiantados, aí a gente vai ver uma conformação melhor. Por quê? Porque, muito provavelmente, essas disparidades de composição social vai estar diminuída. Entendeu? Entendi. Então, assim, Mauro, uma pessoa que o espírito, né, que vem para um país que já está, porque eu estou entendendo que a gente está progredindo para ir diminuindo essas necessidades, né? Eu acho Sim. que vive como cultural, um homem que tem 5 esposas, né? Ele tem uma necessidade daquilo. Se não tivesse, ele não teria 5 esposas. Então, acho que essas mudanças, né, e essas novas relações que a gente faz, eu acho que isso está fazendo esse crescimento nosso, que a gente vai desapegando, né, dessas necessidades Depende, né? e vai conseguindo ter um relacionamento com uma única. Oi? Oi? Então, depende, porque o modelo não determina o meu comportamento. Eu posso ter Uhum, uma relação monogâmica, eu e uma pessoa, e não ser respeitoso. uhum, Eu. entendi. Sim. Então, Mas eu estou dizendo a nível de evolução de desapego, de necessidades demasiadas de coisas. Até dizendo aí na relação com o outro, com não, aí sim, sim, esse é o caminho natural de todos nós. Aí sim, sim, é isso que eu queria entender. isso. Aí Tá nós bom. vamos caminhando, não só no apego emocional, como no apego material. Isso é o Sim, caminho natural. Nós vamos caminhando, vamos nos desapegando disso. E aí as nossas isso. relações também vão se tornando é, menos animalizadas e mais moralizadas. Sim, Então, vai ser entendi, entendi. mesmo sentido. Tá bom, obrigada. Nada. Diga, Sandra. É que eu estou achando bem interessante, porque você trouxe luz para vários aspectos, né, que envolvem essa situação, né? Você está falando sobre a questão da nossa evolução no sentido do desapego, né? No sentido moral, do nosso crescimento moral, que a gente vai tendendo a ver também a nossa necessidade
de em vez de ter várias relações, ter uma de qualidade. Você está trazendo a questão do aspecto do amor, que eu acho que é o principal, né? Que é a lei universal, né? Que no amor, no estar com o outro, de fato, pelo amor, há muito que se entender ainda desse amor, como foi a mensagem que a gente leu lá atrás, no início da reunião do Livro dos Espíritos. Então, foi muito interessante suas colocações, eu queria agradecer, que me esclareceu bastante, eu tinha muitas dúvidas, né, com relação a isso, até por conta dos filhos que se tem, nas inúmeras relações que se constituem, né? Meus filhos, teus filhos, nossos filhos, como fica tudo isso a nível espiritual, né? Quer dizer, tudo passa não pela nossa lei moral do homem somente, né? Que essa coisa cultural, mas muito por essas relações evolutivas mesmo de cada espírito, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Que só um dia a gente chegue nisso logo, né? Esse Só entendimento. depende de nós. Pois é. Ok. Podemos seguir, pessoal? Vamos lá. Uhum. Então, o André diz, né? Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Ele ficou preocupado, né? Exatamente, porque ele estava ali achando que todo mundo que formou parentela na reencarnação, quando desencarnar, vai juntar todo mundo lá no mundo espiritual também, né? E nesse final de semana, ontem, na verdade, ontem não, sábado, eu fiz uma palestra lá em Guapimirim, e nós fizemos um pinga-fogo lá sobre a temática família, né? E eu comecei a conversa falando exatamente sobre isso. Olha só, nós, quando encarnamos, não formamos famílias, nós formamos parentelas. Por quê? Porque isso vai se desmontar. A mãe não vai ser mãe sempre, o marido não vai ser marido sempre, o filho não vai ser filho sempre, né? A única certeza que nós temos é que somos irmãos. E cada vez mais essa situação vai ficar evidenciada. Irmãos que reencarnam para se revestirem de papéis, para se ajudarem mutuamente no processo evolutivo. É assim que nós chegaremos um dia, né, a entender com plenitude esse conceito, né? Deixa eu ler aqui o chat aqui antes da gente continuar. A Rosemary botou aqui. Rosemary. Eu fiquei assim também, né, preocupado. Hoje em dia falo com minhas filhas, estou mãe de vocês e tenho responsabilidade. Isso aí, isso mesmo. Estamos momentaneamente executando um papel. Vamos adiante. Aí Dona Laura falou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. Ok, E aí cada... é o ponto. Aí é o ponto. As questões vibratórias. Então, o que vai nos aproximar lá no mundo espiritual não é que foi mãe, pai, tio, irmão, filho, avô, neto. São as questões vibratórias. Se nessa jornada evolutiva mantivemos um padrão vibratório semelhante, afim, é muito provável que nós nos reaproximemos, porque os espíritos se aglutinam por afinidade. Olha o exemplo do próprio pai do André Luiz. Está lá com ele? Não. A mãe está lá com ele? Não. Mas não é pai e mãe? Mas vibratoriamente são completamente diferentes. A mãe é muito mais adiantada, o pai está numa condição muito pior, por isso não estão, nem têm condições de estarem convivendo no mesmo plano na espiritualidade. Ficou claro isso? Isso é um exemplo clássico, né? Que mostra que não é pela parentela que nós vamos nos reunir, e sim as questões vibratórias. Diga, Carlos.
Aí está tentando explicar essa frasezinha que ela disse. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. É isso que ela está explicando isso daí, né? Que se você estiver na faixa vibratória diferente, você não vai, pode até ter afeição, mas você não pode compreender aquele irmão nem sempre. Exatamente. Diga, Sandra. Eu nem sei se eu digo ou se eu não digo. Eu tô com uma coisa que eu tenho medo disso sair enviesado. Hum. Mas enfim, eu vou falar confiando nos seres superiores. Porque o que acontece? Eu posso aqui, na minha vida física, pensar assim, poxa, eu tenho uma vibração com. Eu vou botar o Roberto, com o Roberto, mas eu também tenho uma vibração boa com o João. E também tenho uma vibração maravilhosa com o Antônio. E com a Alice também eu tenho uma vibração maravilhosa. E quem sabe da minha vida sou eu, né? Dentro de mim não existe nada que diga não. O que importa é a gente estar exercendo o amor. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ter 4 namorados. Eu vou ter a Alice. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma hipótese, tá? Sim. É, Porque isso nem entra na minha cabeça. Bom, então aí o que acontece? Começa a haver uma explicação do meu ser dizendo assim: não, você está exercitando amor. Você tem 5 homens aqui na Índia, ou 5 mulheres, mas você está exercitando o amor. O que importa é o amor. Será que isso não vem para a sociedade como um bumerangue negativo? Ou eu devo aprender as leis daquele lugar e ali, seguindo as leis daquele lugar, fazer as leis repercutirem em mim? Porque se nós deixarmos o nosso corpo e as nossas animalizações nos concederem o prazer, a gente vai ter. Eu tenho afinidade com A, com B, com C, até com D, com E, com F, e aí no final eu acabo sozinho, né? Por que eu não concordo com esse tipo de coisa? Eu tô falando. Porque no final eu vou acabar sozinho, porque todo processo de relacionamento ele tem um tempo de durabilidade meio restrito. Assim, tem o fogo da reunião para cocriar, seja lá filho ou seja lá o que for, e depois ele tende a entrar por outros ramos e tende a sair daquele. Aquele ali eu não vejo mais como tão vibratório, deixa para lá. Aí vai acabar sobrando um. O que eu quero saber? Como é que o mundo espiritual e a pergunta de alguém foi muito precisa para surgir essa pergunta e dar esse nó em mim? Aonde que está? Todo mundo diz que tem a semente das leis de Deus na nossa consciência. É na nossa consciência que está, então, as regras do bem viver, porque a tendência que nós chegamos aqui, que você falou e que nós chegamos à compreensão, é de que 5 maridos numa sociedade de que o homem, vamos dizer, não consegue dar tanto apoio assim a uma, quanto mais a 5, né? Pelo ponto de vista até físico. O que você pode me dizer, Mauro? Então, olha só. Primeiro que a gente, pelo exemplo que você deu, a gente confunde o amor como uma coisa muito menor. No amor, eu falo sempre, o amor não é um sentimento isolado, ele é um mosaico de virtudes. Então, quem ama, respeita, quem ama, compreende, quem ama é parceiro, quem ama. Então, o amor não fica restrito apenas àquela atividade procriativa, né? Então, nesse sentido, é que nós falamos lá. Você pode, culturalmente, respaldado pela cultura na sociedade em que você está vivendo, as leis visam regular e normatizar aquela cultura. Se você foge disso, você é um anarquista.
né? Isso que eu queria chegar. No Então, momento que a gente vai para um caminho, pode a lei ser transformada e a gente pegar e botar a nossa sociedade de ponta cabeça. não, mas aí você está completamente vesado ao que se propõe aquela sociedade. Aí está tudo errado, né? O que eu expliquei é o seguinte: esse amor que nós estamos aí em busca é o amor que é o grande quebra-cabeça de virtudes. Então, essa pessoa que ama, independente se na sociedade em que ele vive, seja poligâmica ou monogâmica, o que está representado ali? Ah, está representado o respeito, o estímulo, o companheirismo, a amizade, a fraternidade, o carinho e tudo mais. Então, as virtudes estão presentes ali? Estão. Então, eu não estou ali, de forma alguma, explorando as pessoas que estão naquele contexto. Nós estamos juntos contribuindo para a evolução de todos os membros ali envolvidos. Porque o que está me movendo não é uma saciedade sensorial, e sim um compromisso entre as partes em buscarem serem pessoas melhores naquele relacionamento que a sociedade prevê. Agora, pega isso, traz aqui para o Brasil. Vai dar problema. Por quê? Porque a sociedade e as leis que organizam essa sociedade não estão afinadas com essa proposta. Então vai dar problema. Entende? E Mas se, por exemplo, isso entra num consenso, né? Vamos supor que a maior parte da sociedade comece a sentir esse amor. Vamos dizer, porque quem sente o amor é quem Mas tem aí, dor de Sandra, dente. mas aí entra na questão do que é esse amor. A visão desse amor sublimado, Ah, né? tá. Isso. Eu não posso estabelecer, minha forma de amar é essa e essa é a certa. Tudo bem, para você vai ser, mas para a sociedade não é. E aí você vai estar criando uma situação de conflito sobre o guarda-chuva daquilo que você acha. A gente pode achar o que quiser. Nós temos liberdade para achar o que quiser. Mas as leis dos homens e as leis de Deus, elas existem para regular aquilo que a gente ainda sozinho não consegue regular. Por que que nós temos que ter no Brasil, e outros países é outra lei, mas no Brasil, por que que a gente tem uma lei contra o aborto? Porque se deixar por conta, nós vamos sair fazendo aborto aí torta à direita. Por que que a lei no Brasil tem um aspecto XYZ? Porque a sociedade brasileira ainda não tem maturidade suficiente para sozinha regular as ações. Quando nós estivermos no mundo feliz, no mundo ditoso, com certeza as leis serão muito menores, porque eu já terei em mim incorporado esses valores que naturalmente vão regular as minhas relações. Entendeu? Beleza. Vamos Acabou, adiante. né? Acabou o tempo, Não, né? acabou, né? Vamos então marcar aqui, ó, não seja tão radicalista, que é esse ponto aqui é importante da gente seguir, Voltar. né? Vamos Diego marcar 3, aqui, né? ó, no parágrafo anterior, quando ele faz a pergunta. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei, né? Que aí a gente vai entrar na resposta e vai entender o contexto. É 3, são 3, né? Que dia que vai dar? 3, né? Eu acho que é dia 3 3. de março. 3 de Tudo bem? março. Mauro, posso falar com você em particular? Pode, depois a gente fala. Ok, então vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro da noite de hoje. Que quem vai fazer a nossa prece hoje? Silvânia, você faz a nossa prece? Por favor.
Faço sim. Obrigada. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, agradecendo por mais esse estudo realizado nesta segunda-feira, agradecendo pela participação de todos, nos ajudando a compreender cada momento das leituras, pedindo, Senhor, que aqueles irmãos que não puderam estar conosco no estudo de hoje, que recebam nossas boas vibrações e que possam, na próxima semana, estarem também conosco, né? E, Senhor, te pedimos, nesse momento que se aproxima o Carnaval, pedimos, Senhor, que nossos melhores pensamentos, nossas vibrações, boas vibrações, possam ajudar nesse momento tão delicado, que é essa passagem do Carnaval. Então, Senhor, que vigiemos nossos pensamentos, nossas críticas, não é? Muitas vezes somos críticos, mas que não nos prendamos a isso, que possamos enviar nossas melhores vibrações, vibrações de amor, de paz, e aquelas pessoas que saírem para esse momento de carnaval, que consideram ser um momento de alegria, e que possam estar realmente com essa intenção da alegria apenas. Mas pedimos, Senhor, que todos sejam protegidos, que todos sejam ajudados nesse momento. Então, que nossas melhores vibrações cheguem até eles. E que hoje, Senhor, ao descansarmos nosso corpo, ou deitarmos nosso corpo para o descanso físico, que, se for permitido, que possamos nos engajar em alguma tarefa, que possamos também receber as instruções para o dia de amanhã, ou o que fizemos hoje, as orientações necessárias, que possamos retornar ao nosso corpo mais tranquilos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, gente. Um beijo grande.